Pode se assentar. Convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Tão feliz que você está aqui. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Mantenha, irmãos, o seu coração, sua mente focada. Eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer, mas nesses próximos minutos, Jesus quer falar com você, cuidar de você e te orientar através da sua palavra. Você que está no culto online, também abra o seu coração e evite as distrações, amém? Lucas 5,17 diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, falando sobre Jesus, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Versículo 24, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, diga glória a Deus, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Levante as suas mãos, todos levante as suas mãos, repita, diga assim: eu declaro que os meus olhos também irão ver coisas extraordinárias. Você pode aplaudir a Jesus, igreja? Glória a Deus. Nesse mês, irmãos, de agosto, eu quero estar pregando todos os domingos, Deus assim permitir. Eu quero pregar, irmãos, uma série de mensagens com o tema Como Quase Perder um Milagre. Eu vou repetir, a série de mensagens esse mês chama-se Como Quase Perder um Milagre. Nesse mês, irmãos, a cada domingo, nós vamos ver algumas situações, algumas histórias, alguns personagens da Bíblia, de pessoas que receberam um milagre, amém, irmãos? Mas por muito pouco elas quase perderam um milagre. E além, irmãos, de nós sermos ministrados nessa série, não somente o conhecimento, mas também nós temos a certeza que se nós estamos aqui para falar de milagres, nós vamos ver coisas extraordinárias, amém, irmãos, acontecendo na nossa vida. E essa história, a primeira de hoje, cada domingo eu vou trazer uma história diferente. Essa primeira história, e eu incentivo você a não faltar nenhum domingo, ela fala de uma pessoa, desse homem paralítico, que ele recebeu um milagre. Mas se nós aprofundarmos na história, entendermos melhor ela, nós podemos também compreendermos que ele quase não recebeu o milagre. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos mergulhar um pouquinho aqui na história, amém? Quero que você imagine junto comigo. A Bíblia diz que Jesus estava, irmãos, no momento da sua vida, do seu ministério, ele estava num momento de muita fama, de muita popularidade. Aonde Jesus chegava, as multidões chegavam até ele para ouvir a sua palavra, para receber a oração e receber o seu poder, amém, irmãos? E a Bíblia então diz agora que Jesus, ele não está andando pelas vilas, pelas ruas, mas ele está dentro de uma casa. E a Bíblia diz que tem tanta gente, irmãos, que aquela multidão está exprimindo. E lembra que aquelas casas, irmãos, não é casas assim tão grandes como de hoje. Você imagina, irmão, Jesus ali naquela casa e gente assim apertada, gente pela janela, gente tentando assim olhar. Você imagina, tem gente assim, talvez uns buraquinhos assim, e estava aquela multidão de gente. Tanta gente querendo, né, chegar mais perto de Jesus e ouvir. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando, irmãos, e muitas vezes os ensinamentos de Jesus duravam horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas pode ficar tranquilo que o culto termina no horário hoje, viu? Alguns já ficaram apavorados já, né, irmãos? E Jesus ali ensinando, até que a Bíblia diz que alguns homens, eles lembram que eles têm um amigo, e falam assim: nosso amigo, um amigo que nós queremos muito que seja curado, mas ele é paralítico. Não tem como chegar até Jesus. Olha essa multidão, ele é paralítico, não consegue andar, mas aqueles 4 amigos, ele fala assim: não, nós vamos dar um jeito, e esse nosso amigo vai chegar até Jesus. E eles vão lá, irmãos, eles buscam aquele amigo, vai na casa dele, porque ele não estava lá, era paralítico, teve que buscar aquele amigo, e ele está em uma espécie assim de um colchonete, assim, sabe? E eles pegam assim, e eles olham aquela multidão e falam assim: o que vamos fazer agora? Como que nós vamos chegar até Jesus? Alguém teve uma ideia: vamos fazer o seguinte,
vamos pôr pelo telhado. Olha que ideia brilhante, né, irmão? Sempre tem uns aventureiros, né, gente? Vamos subir lá na casa, vamos subir no telhado. Ele fala assim, então vamos, e eles pegam umas cordas assim, irmãos, e eles sobem no telhado daquela casa. Eu imagino, irmãos, aquele homem paralítico, daquele colchonete, e vai para cá e vira ele para lá. Aí eles pegam umas cordas, amarram assim a mão, porque tinha que descer o homem, né? Amarra o homem assim, numas cordas assim, e eles sobem lá no telhado. Aí começa, irmãos, puxa uma telha, puxa outra telha, puxa outra telha. E ali, irmãos, eles começam a abrir aquele telhado, só que embaixo estava Jesus com um monte de gente. E eu imagino, irmãos, que quando Jesus assim ensinava, não tinha muito barulho, porque não tinha um microfone como nós temos hoje. Eu imagino, irmãos, o esforço que as pessoas faziam para ficar quietas para ouvir a pregação de Jesus. Eu imagino aquelas crianças correndo, os pais assim, apertando a boca, fica quieto aí, menino, né, dando uns beliscão assim, porque nós temos que ouvir Jesus. E de repente eles ouvem um barulho assim, né? Isso é os efeitos sonoros, irmãos, eu treinei isso aí, viu? E uma poeira começa a cair, uma terra cai, daqui a pouco eles olham tudo para cima, todo mundo olha para cima, irmãos, olha isso, todo mundo olha para cima, eles olham para cima, o que está acontecendo? E vê um buraco. De repente uma luz começa, né, a claridade vai entrando assim, aquela poeira, todo mundo fala, que essa poeira assim? De repente, irmãos, eles olham e vê um homem sendo abaixado. Eu imagino, irmãos, né, porque talvez não tinha todos os equipamentos que nós temos hoje, um homem está meio assim, meio torto assim, e eles ali abaixando aquele homem, e o medo, irmãos, de derrubar o homem. Se derruba o homem, irmãos, aí Jesus tinha que orar para curar para ressuscitar, tinha que orar para curar os que estavam embaixo, que ia cair em cima deles, ia machucar quem estava embaixo, e eles assim, irmãos, eu imagino aquele buraco, ele abre, eles olham assim, todo mundo olha para eles, olha, e aquele homem chega bem na frente de Jesus. E quando, irmãos, aquele homem chega na frente de Jesus pelo telhado que foi aberto, sabe o que Jesus faz, irmãos? Sabe o que Jesus diz? Uau! Repita comigo, diga assim, vamos fazer conta que a gente não treinou, tá bom, turminha? Quando eu falar essa frase, todo mundo vai dizer uau, vamos lá? E quando aquele telhado abre, desce na frente de Jesus, o que Jesus diz, irmãos? Uau! Pastor, é a minha versão da história, tá bom, irmãos? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado. Uau! Que é isso? Que louco que vocês são, que vocês abrem o telhado e se cai uma telha lá de cima, e se o homem cai, e se a corda estoura. Mas Jesus ficou tão impressionado, que fé, que desejo, que vontade de chegar perto de mim. Quer saber do que? Eu não resisto, eu vou ter que agora manifestar o meu poder aqui. E Jesus olha para aquele homem e diz: homem, os seus pecados estão perdoados, levante-se e seja curado. E aquele homem, irmãos, levanta, ele solta aquelas cordas, ele começa a andar, ele começa a pular, e a Bíblia diz que todo mundo que estava naquela casa, vocês são que estão na casa, levante as mãos lá, todo mundo levante as mãos, todo mundo começa a glorificar, vai dando glória a Deus aí, dá glória, vamos lá mais forte, vai mais forte, dá glória a Deus, mais forte, vai, glória a Deus, e eles glorificam a Deus, e eles dizem: nós nunca vimos coisas tão extraordinárias. Uma história, irmãos, extraordinária, mas essa história, ela tem um detalhe muito importante. Essa história, irmãos, ela revela para nós a dinâmica da vida cristã, ela revela a dimensão de uma vida com Deus. Hoje nós estaremos celebrando a ceia, e nós podemos ver, irmãos, a dimensão da vida com Deus pela cruz de Jesus, amém, irmãos? A cruz de Jesus, ela é composta de duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal. A linha vertical fala do relacionamento que todos nós temos que ter com Deus, um relacionamento íntimo, profundo e constante com Jesus. Nós temos que ser cheios de Jesus, ter intimidade com Jesus, amém, igreja? Mas a linha horizontal, sabe o que ela mostra para nós? A linha horizontal, ela fala da restauração que Deus faz de nós com o nosso próximo. A linha horizontal fala que essa vida com Deus, ela não é uma vida individualizada, eu e Deus, Deus e eu. A vida com Deus é uma vida de comunidade. A vida cristã é uma vida em família, é uma vida em grupo. Não tem como, irmãos, e presta atenção, eu falo isso com muito carinho e respeito. Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu estou tão cheio de Jesus, mas eu não quero estar com as pessoas. Com muito carinho e respeito eu digo: você não está cheio de Jesus. Porque é impossível alguém estar tão cheio de Jesus e não querer estar com os outros. Porque se Jesus habita dentro de mim, eu quero estar com os outros. Aliás, de acordo com a Bíblia, a prova que Jesus está em mim
essa vida em comunidade, essa vida de um servir ao outro, se preocupar com o outro, um carregar o outro e um ajudar o outro. Nesse milagre nós podemos ver o poder de Jesus se manifestando, amém, igreja? Só Jesus pôde perdoar e só Jesus pôde curar, mas o milagre só aconteceu porque 4 homens tiveram que levar aquele outro homem até Jesus. Nós vemos a comunhão e aquela amizade acontecendo. Essa história, irmãos, mexe demais conosco, porque eu sempre fico imaginando, se fosse eu, o paralítico, será que eu teria 4 pessoas que fariam o que aqueles amigos fizeram para eu que pudesse receber o meu milagre? E o Espírito Santo não pergunta somente a mim, mas pergunta a todos nós: se fosse você o paralítico, haveriam 4 pessoas dispostas a fazer o que eles fizeram para você receber o seu milagre? Irmãos, quando a gente ouve essa história, a gente lê assim, parece que é muito simples, mas é muito mais profundo. Primeiro, irmãos, olha o que aqueles homens tiveram que fazer. Eles tiveram que ir atrás do amigo, porque o amigo não estava ali, o amigo era paralítico, não tinha nem como chegar naquele lugar. Você imagina, irmãos, eles estão lá, aquela presença de Jesus, eles estão ouvindo o ensinamento de Jesus. Aí ele fala assim: gente, mas vamos buscar o nosso amigo? E eles têm que ir lá buscar, eles têm que por algum momento deixar de ouvir Jesus. Você imagina, irmãos, o que é ouvir Jesus? Quando que teria uma outra oportunidade? E se ao eles irem buscar um amigo, Jesus fosse embora e acabasse o culto? Já parou para pensar nisso? Mas nós vamos buscar o nosso amigo, nós queremos que o nosso amigo se receba o milagre, e aí eles vão em busca de um amigo. Segunda coisa, irmãos, olha o que aqueles homens fizeram, correram um grande risco, porque a gente fala assim: subir no telhado, mas você sincero, que loucura subir no telhado, né, gente? Algum poderia falar assim: eu não vou subir no telhado não, que a oração chega à distância, que Jesus faça a oração à distância, porque imagina se eu subo lá, eu caio e quebro a perna, e se eu cair do telhado, se eu cair lá de cima da casa, e a minha família vai ser prejudicada. Aqueles 4 amigos colocaram a vida deles em risco para o outro receber o milagre. Teríamos 4 pessoas para se colocarem em risco pelo meu milagre e não pelo seu próprio milagre. Ainda nós temos uma terceira situação. Aqueles homens, ao fazerem tudo isso para um amigo receber o milagre, vocês acham que eles também não tinham os seus próprios milagres? Quem aqui precisa de um milagre, irmãos? Levante as mãos. Todo mundo precisa de um milagre. Os 4 também precisavam de um milagre. Talvez, irmãos, eu imagino que quando abriram o buraco no telhado, olharam Jesus, talvez veio uma tentação lá dentro. Eu aqui vou entrar agora. Eu estou precisando, tem alguém lá em casa, meu filho está precisando, minha filha. Não, eu vou fazer tudo isso para ele receber o milagre. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque 4 homens estavam dispostos a levar aquele outro amigo até Jesus. E esta, irmãos, é a vida com Deus. Nós podemos sim chegar até o Senhor de forma individual, amém, igreja? Podemos orar, mas em muitos momentos, na verdade, durante toda a vida cristã, todos nós, preste atenção, todos nós vamos ter que carregar alguém, ou vamos ter que ser carregados. Essa é a vida com Deus. Eu carrego você, você me carrega. Na vida com Deus eu vou precisar que pessoas me levem até Jesus, porque muitas vezes eu não vou conseguir chegar por conta própria. Quem está entendendo, diga amém. Se eu fosse dar um nome, irmãos, para cada um desses 4, talvez eu chamaria um deles, eu chamaria eles de fé. Quem aqui já precisou da fé da outra pessoa? Vamos ser sinceros. Às vezes a nossa fé está abalada, né, irmãos? Às vezes fala assim: eu não acredito. E quantas vezes já tive que orar por pessoas e dizer: pastor, eu não acredito. Eu falo assim: mas eu acredito por você, então eu vou orar e Deus vai realizar e Deus opera, irmãos. Todos nós aqui, talvez em um momento já tivemos que alguém ter mais fé do que a gente, porque a gente não está acreditando que as coisas podem acontecer. Talvez nós vamos precisar, irmãos, da sabedoria de outras pessoas, porque não dá para a gente aprender sozinho. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu tenho estudado a Bíblia sozinho, não estou conseguindo entender. Eu falei: aí que está o problema. A Bíblia não foi escrita para você aprender sozinho. A Bíblia foi escrita de um jeito para outra pessoa ensinar. Mas por quê, pastor? Para a gente precisar do outro. Eu preciso que outros me ensinem, eu preciso que outros me expliquem, eu preciso do conselho e a sabedoria de outros. Quem só está aqui hoje por causa de um conselho, uma palavra de alguém? Levante as mãos. Que veio de Jesus através de alguém. A força de alguém, alguém que nos encoraja, alguém que nos faz, irmãos, distanciar do pecado. Quantas vezes vem aqueles convites: vamos lá para a balada, vamos lá para não sei o quê, ai que tentação, e de repente chega aquela pessoa e fala assim: ei, não, eu estou passando aí te buscando para o culto hoje.
a força de pessoas, irmãos, que puxam a gente, que carregam a gente para as coisas corretas. Pessoas que nos dão aquela força, dizendo, olha, persevere, fique de pé, não desanime, eu estou aqui junto com você. Todos nós só estamos aqui, irmãos, porque um dia pessoas se estenderam, ficaram ao nosso lado, não é assim mesmo, irmãos? E falaram assim, olha, eu estou aqui e nós vamos vencer isso aqui junto. O cuidado, o amor. A vida, irmãos, é difícil, feridas e machucados, decepções, lutas vêm contra nós, mas jamais vamos poder permanecer neste caminho se não tivermos alguém cuidando de nós. Para chegar até Jesus, eu vou precisar que alguém me carregue. Eu vou ter que carregar alguém e alguém vai ter que me carregar. Essa é a vida com Deus. E quando, irmãos, eu olho essa história, eu fico imaginando como aquele homem conseguiu. Como ele conseguiu, durante a sua jornada, desenvolver 4 amigos que fizeram tudo aquilo que fizeram para ele receber. Algumas coisas, irmãos, nós podemos aprender através da palavra de Deus. Com certeza, irmãos, tinha uma coisa muito importante nesse homem. Sabe o que acontece, irmãos? Aquele homem, irmãos, não era pesado. Vira para o seu irmão e fala assim, está na hora de emagrecer. Fala para ele aí, ô pastor, que é isso? Irmão, porque se o homem pesasse uns 600 quilos, não dava para carregar ele. Mas fica calmo, ninguém está falando de peso, de quilinho não. Sabe, irmãos, o que eu vejo esse homem? Um homem leve. Um homem leve emocionalmente. Porque vamos ser sinceros, irmãos, ele não tinha todos os motivos para ser uma pessoa chata, ranzinza, mal-humorada, amargurada. E agora eu pergunto, você faria o que aqueles homens fizeram para uma pessoa assim, irmãos? Tenho certeza que aquele homem não era desse jeito. Ele não permitiu esses pesos de rancor, de ressentimento. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos tendo pessoas para nos carregar, porque a gente afasta as pessoas de perto da gente. Nós precisamos libertarmos desse peso, desse ressentimento, que tudo eu, só eu. Ei, menos, faz assim com a sua mãozinha, procura outro irmãozinho e fala assim para ele, menos, fala para ele aí. Sabe o que, irmãos, o livro de 1 Pedro fala para nós? 1 Pedro 5 fala o seguinte, ei, não pense que é só você que tem luta não, todo mundo tem. Nós temos que tirar esse peso, irmãos, que só a gente sofre. Tirarmos um outro peso, irmãos, que é a postura de cliente. Tem gente que acha que é um cliente. Nossa, vocês têm que me buscar aqui agora. Irmãos, esse homem não ia receber a cura, ele quase perdeu a cura, se ele tivesse uma postura de cliente. E às vezes tinha uma postura de cliente. Essa música, não. Deixa eu entrar no culto hoje. Hoje não é pastor Daniel. Postura de cliente. Se um pai chegar para mim e falar assim, pastor, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu falo, você. Ministério infantil não é para cuidar de filho. Ministério infantil, irmãos, não é um depósito para jogar as crianças lá. Para os pais ficar tranquilo aqui, por 1h30, 1h40, 2h30, 3 horas, estou brincando, viu? Pastor, vou terminar no horário, para ficar tranquilo. Ministério infantil, sabe por que existe o ministério infantil? Para ministrarmos na vida das crianças. Nós não estamos tirando elas do nosso meio para a gente ficar confortável. Nós estamos ministrando a palavra e o poder de Deus na vida delas, numa linguagem. Nós temos que tirar, irmãos, esses pesos que dificultam as pessoas carregar a gente. Ah, mas pastor, tem que ter amor? Tem que ter amor, irmãos, mas também precisamos fazer tudo mais difícil, complicado demais também, né, irmãos? Tem que eliminar a chatice. Fala para o seu irmão, para de ser chato em nome do Senhor Jesus, fala para ele aí. Ah, irmãos, tem gente que irmãos, tem gente que faz o mandamento de amar os outros ficar mais difícil, viu, gente? Vamos ser sinceros? Eu lembro, irmãos, né, uma vez fazer uma visita no hospital. Muitos aqui fazem visitas, né? E aí, graças a Deus pelo tamanho da igreja, a gente às vezes vai no hospital, faz 2, 3 visitas, porque tem bastante pessoas lá. Lembro, irmãos, uma vez fazendo uma visita, uma irmã, pastor, estou aqui, não está bem e tal, mas eu quero agradecer, pastor, que igreja amorosa, tanta gente me visitando, tanta gente me ajudando aqui, orando. A enfermeira me procurou, ela falou assim, o senhor é o pastor dessa igreja aí? Eu falei, eu sou o pastor dela. Ela falou, dá uma ordem para parar de vir gente aqui, que está atrapalhando. Vou no quarto do lado, irmão, sem exagero. Vou no quarto do lado. É, pastor, não tem amor nessa igreja. É, pastor, ninguém veio me ver. Cadê o amor? Uma semana aqui internado, pastor, ninguém veio me ver. Agora, irmãos, presta atenção. Vou falar aqui baixinho para ninguém, só entre nós aqui, tá bom, gente? Só entre nós, bem baixinho. Ela era muito chata, viu, irmãos? Ela também não ajudava, né, irmãos? Então vamos tirar esses pesos, amém, irmãos? Vamos tirar esses pesos que estão dificultando de pessoas nos carregar. Outra atitude, irmãos, nós não podemos nos isolar. Com certeza aquele paralítico não estava lá no cantinho dele escondido, porque se ele tivesse no cantinho escondido,
Como que iam achar ele para levar ele até Jesus? Tinha que saber aonde ele estava, tinha que saber o endereço, tinha que ser visto. Quem lembra aqui do ditado? Quem é visto é lembrado. Então pega o seu dedinho agora, procura alguém e fala assim: você está proibido de ficar no cantinho. Fala para ele aí. Tem gente que fica no cantinho, irmãos. Aí como que vai carregar se está escondido? Deixa eu dizer algo, irmãos. Ninguém tem bola de cristal aqui para adivinhar que não está bem, tá bom? Ninguém tem bola de cristal. Tiago capítulo 5 fala assim: tem alguém mal? Manda um zap, manda chamar. Ah, pastor, é a minha versão, tá bom, gente? Tiago 5 fala assim: tem alguém mal? Tem alguém doente? Chama, manda uma mensagem, fala: eu não estou bem, estou precisando de ajuda. Os nossos cultos, irmãos, são maravilhosos, mas temos que ir para além dos cultos. Atos 2 fala da igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia nos templos, mas também se reunia nas casas. São as nossas células, são os nossos ministérios, para que quando eu tiver, irmãos, uma necessidade, alguém sabe o que eu estou passando, alguém sabe aonde eu estou. Quem está entendendo, irmãos, diga amém. Por isso se sirva, se envolva, não fica aí isoladinho no seu cantinho, não, e aí reclamando que ninguém me... Não, se apresente, se preocupe também com outras pessoas, que é o terceiro ponto. Irmãos, presta atenção, quando eu leio essa história, a Bíblia não diz exatamente, mas conhecendo pessoas, irmãos, eu tenho certeza, que aquele paralítico fez alguma coisa por aqueles 4 amigos. Ele semeou aquilo, porque o que aqueles 4 homens fizeram por ele, irmãos, com certeza em algum momento, ele se preocupou, ele também cuidou, ele também demonstrou amor, ele deu atenção para aquele, ele estava tendo uma colheita. E muitas vezes, irmãos, presta atenção, nós nos cansamos de fazer o bem. Às vezes a gente cansa de amar, de cuidar, de se preocupar com os outros. A Bíblia diz isso para nós: e não nos cansemos de fazer o bem. Por que a gente cansa? Alguns motivos, presta atenção. Muitas vezes a gente cansa de fazer o bem, de ajudar, porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém reconhece, ninguém está olhando. Às vezes eu não faço por causa da ingratidão da outra pessoa. Às vezes eu canso de fazer o bem, porque eu olho os que estão fazendo mal, se dando melhor. Mas preste atenção, para cada uma dessas situações tem uma palavra de Deus para nós, preste atenção nisso. Se você não tem tido reconhecimento, fica tranquilo, olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Levante a sua mão, repita comigo e diga assim: quem precisa ver, está vendo. Vamos dizer mais uma vez, diga assim: quem precisa ver, está vendo. Nosso diaconato pode vir, presta atenção, irmãos. Se ninguém está vendo, Deus está vendo, Ele está olhando. Ah, mas a pessoa é ingrata. Irmãos, a colheita na sua vida não vem da pessoa, vem do Senhor que está vendo o bem que você está fazendo. Gálatas 6 o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher, e se eu não colher o que eu semeei, é como se Deus estivesse sendo zombado. Então você faz o bem, você ama, você cuida, e se a pessoa for ingrata ou não, não tem problema, porque Deus vai retribuir na sua vida. Diga glória a Deus. Ah, mas o sucesso dos maus está me incomodando, me desanima ver as pessoas fazendo as coisas erradas. Eu estou fazendo certo, mas aquele faz errado, aquele não é pontual, aquele não cumpre a escala, aquele não tem compromisso. Irmãos, olha o que diz Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, se aborreça. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Não vai durar, irmãos. Quem não faz o correto não dura. Não vai durar, uma hora ou outra vai acabar, não vai conseguir fazer mais. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Diga glória a Deus. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. E a quarta atitude, irmãos, para a gente não perder o nosso milagre, e para quando precisarmos termos alguém para nos carregar: persevere nos relacionamentos. Não desista. Tome uma decisão hoje: eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir dessa amizade, amizades boas e saudáveis. Construa relacionamentos, amém, irmãos? Se dedique a eles, gaste tempo nesses relacionamentos, invista nos relacionamentos. Não porque, eu vou fazer isso porque se um dia eu precisar, não, porque eu preciso estar alicerçado, eu preciso ter amizades. Olhe para cá, porque a vida com Jesus
não é somente eu e Deus. Para chegar até Jesus, eu preciso que alguém me carregue. E eu queria, nessa última parte da mensagem, fazer 2 agradecimentos muito especiais. Hoje tem sido um dia bem emotivo para mim. Primeiro agradecimento, eu pude fazer agora no culto das 4 para a pastora Thalita. Que orgulho que eu tenho, irmãos, da pastora Thalita, minha esposa. De toda a situação que ela tem passado, muitos têm acompanhado. Ela era uma pessoa que poderia ter todo o direito do mundo. Se ela quisesse fazer isso, ela teria esse direito. Falou: olha, eu não estou bem, eu estou com dor e eu vou cuidar de mim agora. Ela teria todo o direito de viver amargurada, ressentida, mal-humorada. Eu sempre olho para ela, irmãos, ela está sorrindo. Só está mal-humorada quando o Palmeiras perde o Corinthians roubado. Aí ela fica brava, viu, irmãos? Paciência, só aguenta, aceita. Mas, irmãos, que orgulho que eu tenho dela. E quantas vezes, irmãos, ela está lá e mexendo no celular, conversando. Eu falo: o que você está fazendo? Não, eu estou discipulando umas esposas aqui. De repente eu chego em casa, ela dá um grito, aquele gritinho com a voz dela. O que aconteceu, mulher? Nasceu quem? Nasceu o bebê. Eu estava aqui acompanhando o parto daquela irmã. Olha o bebezinho. E ela: olha que coisa linda, tem mais um bebezinho na nossa igreja. Mas também ela chora com aqueles que têm as perdas. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Mesmo na situação que tem passado, não tem sido fácil, ela não para de cuidar dos outros. E é o que o Senhor diz para todos nós nessa noite: cuide. E assim é a vida com Deus, irmãos. A gente carrega um ao outro, nós vamos carregando e nós vamos chegando até Jesus. Mas o meu segundo agradecimento nessa noite não é somente para ela. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus pela nossa igreja, pela sua vida, onde cada um da sua forma, do seu jeitinho, tem nos colocado na presença do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque hoje nós estamos de pé na presença de Jesus. E quando eu chego na frente de Jesus, o milagre acontece. E eu quero agradecer o amor de vocês, o carinho, cada um da sua forma, com palavras, com um abraço, com a sua presença, com a sua oração, às vezes com uma sopa que alguém liga e fala: pastor, tem uma sopa aqui, um abraço, uma palavra que o Senhor me deu aqui para mim sexta-feira, que me encorajou. Júlio, a vida de cada vocês, o sorriso de cada vocês. E nós confiamos, irmãos, e temos nossa esperança no nosso Senhor Jesus. Graças a Deus ela tem evoluído. Nós confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Que o choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu estou dizendo isso por quê, pastor? O senhor está dizendo isso? Por que eu estou sendo vulnerável e me abrindo aqui? Para dizer que isso é igreja. É muito bom a vida de igreja. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é sobre a gente ser super-herói, não é sobre a gente ser perfeito, mas é sobre a gente carregar um ao outro até Jesus. Muito obrigado. Nós amamos vocês, nossa família ama vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Se hoje estamos de pé na frente de Jesus, é por causa de cada um de vocês. E assim nós vivemos essa vida com Deus. Eu carrego você, você me carrega, você carrega o irmão do seu lado, você carrega, ele carrega você, e juntos nós vamos até o dia que estivermos na glória com todo o Senhor, na eternidade por todo o sempre. Amém, irmãos? Põe a mão em teu coração e fale com o Senhor agora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse teu amor, ó Deus. Declaramos, ó Pai, a tua bênção, Senhor. Pai, eu repreendo agora, Deus, toda a solidão, toda a tristeza, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, esta amizade, esse companheirismo, Senhor. Nós declaramos que ninguém vai ficar sozinho numa maca, Senhor. Todo mundo vai ter alguém para carregar, ó Senhor Deus, ó Pai. E se hoje eu preciso ser carregado, eu declaro que o Senhor está levantando pessoas para me carregar, para ser a fé que eu não tenho, para ser o conhecimento que eu não tenho, mas eu também vou carregar outros, ó Senhor. E assim nós vamos chegar até a presença de Jesus. E quando chegamos na frente de Jesus, um milagre acontece. E eu creio, ó Pai, que os próximos dias, as próximas semanas, serão semanas de milagres, ó Senhor. Porque quando atravessamos obstáculos, chegamos até Ti, o Senhor opera de forma poderosa. Você pode se assentar neste momento.